Oi, oi, oi. Vou conversar rapidinho com a Mari Selim, porque nós duas, a gente tá sendo cancelada pela feminista cristã e a gente quer trazer alguns pontos aqui pra gente refletir um pouquinho. Oi, queridas. Deixa eu adicionar a Mari aqui, peraí. Os femimi não passarão. Oiê! Oi, Quanto tempo que a gente cheguei, conversa? né? Mas aí, deixa eu só escolher um efeito aqui. Eu queria um efeito especial do Não Existe Feminista Cristã, mas não sei onde tá. Achei, acabei de achar. Peraí que tá carregando. Ai, meu Deus. Pronto. Boa. Eu não tenho ele, acho. Então, gente, o que rolou? Eu tinha visto antes, Mari, que ela já tava no seu, né? Sim, Ela já tava no seu. Aí eu acordei e tinha muito comentário nas minhas postagens, muitos. Eu falei, vou deve estar no explicar. seu. Vou explicar o que é que rolou, né? O pessoal tá pedindo para deixar gravado, gente, mas vai ser bem rapidinho, só para explicar a treta que eu preciso botar o almoço do senhor, meu marido, né? Ó a hora. Mas ontem ela compartilhou essa minha postagem e eu segurando o celular, né? Que eu tô sem o tripé aqui, tá no carregador. Não. Mas ela compartilhou ontem essa minha postagem da pronta para servir, né? Eu falo para as mulheres que as primeiras pessoas que merecem o nosso amor são as pessoas de casa e ela ficou revoltadíssima com isso, né? Porque obviamente ela não concorda que a gente deva amar nossos pais, irmãos, maridos, pessoas de casa e entregar o melhor para eles. E aí ela compartilhou esse meu post falando que foi a coisa mais infeliz que ela já leu na vida. Mas que para falar isso eu deveria ter várias empregadas fazendo tudo para mim. Gente, o Lucas riu tanto porque eu fiquei agoniando ele. Eu falei, agora você vai ter que me arrumar uma empregada. Eu vou ficar só de perna para cima o dia todo. Você vai ter que me arrumar uma empregada. Mas aí a treta tá travando, gente, para vocês? Não, aqui tá normal. Para mim aqui tá normal. Mas aí foi isso, né? E aí ela começou a postar as coisas lá no perfil dela, né? A falar de mim e tal, aonde ela diz que é feminista cristã, né? Que coisa mais engraçada, gente. Porque a gente precisa deixar uma coisa clara aqui, né? E eu fiz questão de entrar nessa live para falar isso, porque não existe feminista, aliás, não existe cristã que nega a suficiência do evangelho. Se você nega a suficiência do Evangelho de Cristo, você não é cristão. Porque o Evangelho é suficiente, ele é completo e ele é a verdade de Cristo. E existe um texto lá no perfil dela, onde ela fala, né, de certa forma, que o Evangelho não é suficiente, por isso que a mulher precisa do feminismo. A mulher não precisa do feminismo, ela só precisa de Cristo. Porque em Cristo existe completude. Em Cristo existe plenitude. E o evangelho, ele atende a todas as áreas da nossa vida. Dizer que a mulher precisa do feminismo porque o evangelho não é suficiente é dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente e a gente precisa de um movimento para completar esse sacrifício. Mas o fato é que o feminismo não derramou sangue por nenhuma mulher que está aqui nessa live, mas Cristo derramou. Então, ele é sim suficiente. E eu não sei se ela está assistindo isso porque ela arregou para o debate, mas eu queria deixar claro que ela não é cristã. Ela só é feminista porque ela não sabe o que é a palavra de Deus. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o mais triste disso tudo é realmente ela colocar Deus no meio das falas dela, como se fosse algo muito normal, como se fosse comparativo. E é justamente isso que a Mari falou, como se Cristo não fosse suficiente, a gente precisa de um movimento coletivista para trazer para a mulher o que ela não encontra. Só que ela não encontra justamente por causa do movimento.
Então, é aquilo que a Mari falou numa live comigo e que ficou marcado para sempre em mim. Que eles criam um problema e elas tentam oferecer a solução também. Aí coloca Deus no meio disso, fica mais incoerente ainda. Não tem como. Porque só a revolução sexual, só a pílula anticoncepcional, só toda essa libertinagem já é totalmente anticristã, totalmente anticristianismo. Totalmente. Clara, importante falar, né, que ao mesmo tempo que ela diz que é cristã, ontem, enquanto ela falava de mim nos stories, ela falou que jamais será submissa ao marido, porque isso é um absurdo. Então, ao mesmo tempo em que ela se disse cristã, ela negou a verdade das escrituras, do que está escrito aqui. Porque em Efésios 5, a palavra de Deus diz, né, e aqui eu estou falando para mulheres cristãs. Se você não é cristã, você não precisa seguir a Bíblia, né? Você não segue a Bíblia porque você não é cristã, mas ela está dizendo que é cristã, então ela tem a obrigação de seguir a Bíblia. E aí, ela disse lá no perfil dela que ela jamais seria submissa. Mas Efésios 5 diz que todas as mulheres sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, se ela nega um princípio cristão, ela não tem como ser cristã. Se eu nego qualquer princípio bíblico, eu não sou cristã. Porque eu não posso pegar as partes que são convenientes da Bíblia para satisfazer as minhas vontades. Se eu só pego da Bíblia aquilo que é conveniente para mim, não é da Bíblia que eu gosto, é de mim mesma. Perfeito. E Mari, o principal que a gente fala aqui, tem uma doida aqui, né? Deixa eu tirar ela da live, que aí... Fake, né? Ela me esculhambou lá no privado também, né? Já até teve uma que até falou que eu devia ser estuprada. Sororidade feminista, como sempre. O bom dia para mim. Sempre assim. E aí eu tiro mesmo, porque aqui não é, aqui é uma monarquia. Quem manda sou eu. Se vem falar que eu vou ser estuprada, eu já tiro logo. Ou eu coloco processo, né? Como eu já fiz outras vezes, e aí acaba sendo bem melhor para mim. Exatamente, eu também coloco. E, Mari, o que a gente sempre fala aqui, que nem você falou, pronta para servir, que nem eu falei, eu falo sempre de que a beleza importa, o quanto a nossa vida ela gira em torno do servir. E é o que a gente tem passado, o que a gente está passando para as nossas seguidoras. Que a vida não faz sentido se a gente só olha para o nosso próprio umbigo. Se a gente satisfazer os nossos desejos, cara, você é um animal. Você vive como um bichinho, você vive igual o seu cachorrinho. A gente não tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra isso. A gente tá E o aqui... mais curioso é alguém que se diz cristã não entender que a vida do cristão é sobre servir, né? Porque o próprio Cristo disse o quê? Que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ele veio em resgate de muitos, né? Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele fez-se servo. Gente, foi o Cristo. Ou você se acha melhor do que Cristo, se você acha que não está nessa vida para servir, ou realmente você não entende o que é cristianismo. Porque se Cristo veio para lavar os teus pés, se Cristo veio para morrer no teu lugar, e você acha que servir o teu pai, a tua mãe, o teu marido, os teus filhos, é um fardo muito pesado para você, então realmente a tua doença se chama egoísmo. Perfeito. Perfeito. Os comentários. Se eu já lavei a cueca do marido hoje, não, amanhã. Amanhã é meu dia de lavar roupa. Ai, o meu chega semana que vem, graças a Deus. Ai, não, hoje eu tô de boa. Arrumei a casa ontem e meu almoço já tá feito, né? Arrozinho, feijãozinho. Vou só ali esquentar já já, mas ele tá treinando agora. Tá vendo, gente? É engraçado porque que nem... olha a Giovana. Ninguém vem e fala, o feminismo é isso, de acordo com tal teórica feminista, que é o que eu e Mari estudamos, né, Mari? Pra gente não ser feminista, a gente estuda o feminismo. Então, se elas, pelo que a gente vê, elas são... Ontem eu perguntei a várias, né? Eu fiz questão de várias que vieram no privado ontem, né, me contestar. Eu pedi para que elas me citassem, porque você precisa estudar. Então, pedi para que elas me citassem pelo menos
um livro, um clássico feminista que eu deveria ler para saber o que o feminismo é. Por incrível que pareça, eu não obtive resposta de nenhuma até agora. Nenhuma conseguiu me citar um clássico feminista. Teve uma que demorou horrores e voltou com uma pesquisa do Google trazendo um livro da Márcia Tiburi. Quando eu pedi um clássico feminista, né? A Márcia é uma mulher que está viva ainda, obviamente ela não escreveu nenhum clássico feminista e nem entra no rol das fundadoras do feminismo, porque o feminismo nasceu lá na época da Revolução Francesa, né? O proto-feminismo, então é óbvio que a Márcia Tiburi não entra aí. Então, isso mostra pra gente que as feministas não entendem nada do movimento que elas dizem defender. Eu duvido subir uma aqui e conseguir me contestar falando, olha, eu li tal livro feminista e eu concordo com a Simone de Beauvoir, com a Beth Friedan, com a Shulamit Firestone, com a Alexandra Kollontai, com a Mary Wollstonecraft, porque nenhuma leu essa mulher, nenhuma leu a Declaração e a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, nenhuma leu a Mística Feminina, nenhuma leu o Segundo Sexo, nenhuma leu o Manifesto, nenhuma. Cara, vocês defendem uma coisa que vocês não conhecem. E o que é pior, a Bíblia de vocês está empoeirada. Então, vocês não conhecem nada de nada, por isso vocês falam que são feministas cristãs. Porque vocês nem sabem o que é feminismo e nem sabem o que é cristianismo. Aí, realmente, fica difícil subir aqui num debate. Porque, de verdade, eu vou ensinar para você o que é os dois. Perfeito, Mari. Ai, olha, ficam falando, mas ninguém vem aqui conversar com a gente, né? Ninguém tem coragem. Mas é justamente o que falaram aí, gente. Não é ser submissa a homem, não é servir homem, é servir pessoas. E quando a gente olha para a vida com essa inclinação no coração, tudo muda. Tudo muda. E elas ainda são muito imaturas, elas estão no nível assim que a gente precisa rezar por elas, para que elas saiam dessa lama e que elas enxerguem realmente a verdade. Porque a verdade, ela existe, ela é uma pessoa e ela foi sacrificada por nós. Desculpa, alguém falou que Mulheres que Correm com Lobos é um clássico feminista, eu tô lendo isso mesmo? Ou é um devaneio? Cadê? Eu sei que a autora dele, ela é feminista, não é? Mas não é um clássico, né? É um livro atual, inclusive, né? Se você for comparar com os clássicos, porque os clássicos... Não, ela falou que é um clássico feminista? Ela falou que era um clássico feminista. Não, gente, pelo amor de Deus. Jonatas, elas acham que ser submissa é ser escravo de um homem. Só que aí o que acontece? Vamos lá. Aqui a gente fala sobre a mulher não ser vulgar, sobre a mulher se comportar de uma forma mais modesta, da mulher servir as pessoas, incluindo o seu marido. E aí o que acontece? Vem o movimento feminista e fala assim, não, você pode ser o que você quiser, você pode se vestir do jeito que você quiser. Tá tudo liberado porque eles precisam aprender a respeitar as mulheres. Concordo super. A questão é que a realidade não é essa. Quando você coloca o pé no chão, na realidade não é assim. Existem homens doentes e existem homens que são loucos e que vão fazer atrocidades. Isso a gente vê. A questão é que aqui a gente defende muito mais a mulher do que elas. Porque a gente protege da forma certa. Não do jeito que elas dizem, expondo a mulher. Colocando a mulher como se fosse um objeto. Aí o que elas conseguem? Elas conseguem, quando elas arrumam um namorado, arrumam um marido, elas destroem um casamento porque elas são insuportáveis, são mandonas, são reclamonas, são chatas, não querem fazer nada em casa, não sabem fazer nada. Aí o marido é ruim. Aí o marido é um problema. Aí vem o divórcio. Ótimo, o divórcio resolve tudo. Que maravilha, que lindo, que lindo. Aí vem no namorado. O namoro também é um saco. Aí o problema é o homem. Só que aí, quando elas olham para duas mulheres que a gente está sendo submissa a homens bons, a homens que estão dando a vida diariamente por a gente, elas entram em tilt. Porque, peraí, como que um homem, sendo que o homem é ruim, um homem pode ser bom?
Então elas colocam todos dentro de um mesmo saco. E quem cria o problema é elas mesmas, porque elas colocam a mulher como um objeto. Claro, e é importante E são falar. tratadas como um objeto. E a gente não. A gente aprendeu a se preservar, a se colocar como uma mulher realmente de valor. E por isso a gente conseguiu os maridos que a gente tem hoje em dia. Claro, é importante a gente falar uma coisa também, que o conceito de submissão que as feministas têm é totalmente deturpado, né? Isso mostra mais uma vez que elas não fazem ideia do que é a palavra de Deus, por isso que elas dizem que são cristãs, porque o texto de Efésios 5, ele fala que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas existe uma implicância, né, aí dentro desse texto, que é o comportamento do marido. E como eu sempre costumo dizer, a implicância que Deus traz para o marido, ela é bem mais pesada, né? O fardo do marido, ele é bem mais pesado, porque ao passo que ele diz para que as mulheres sejam, Paulo diz para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, ele diz que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, né? E como é que Cristo amou a igreja? Ele simplesmente morreu por ela, a igreja somos nós, né? E Cristo derramou sangue pela igreja, ele morreu pela igreja. Então, o que Paulo estava dizendo era que maridos só se casem se vocês estiverem dispostos a sacrificar-se, e um sacrifício de vida, se necessário, pelas suas esposas. Então, é muito leve se submeter a um homem, né? E esse é o princípio bíblico, que daria a vida literalmente por você. Eu sei que Lucas daria a vida dele por mim em qualquer situação da vida. Por isso, para mim, é muito tranquilo me submeter, porque eu sei também que ele não me pediria qualquer coisa que denigrisse a minha imagem, que denigrisse os meus valores, que ferisse a minha dignidade, que fosse contra aquilo que eu acredito em Deus, né? Porque primeiro a mulher deve submissão a Deus. O cristianismo é uma hierarquia de submissões. A mulher primeiro se submete a Deus. Então, a partir do momento que o marido pede qualquer coisa que vá de encontro à Bíblia, que diminua, que fira a mulher, ela não tem qualquer obrigação de fazer isso. E depois ela se submete ao marido. E que marido? Um marido que é reflexo de Cristo, ou seja, um marido que te ama sacrificialmente, um marido que derrama sangue por você, um marido que faz qualquer coisa para te ver feliz. Né? Como o Lucas falou sobre a Vitória, e você repostou agora há pouco, que ele vai trabalhar e senta na cadeira e fica pensando o que é que eu posso fazer para tornar a vida dela melhor. O Lucas sempre me fala isso também, né? O meu Lucas, o que é que eu posso fazer para tornar a tua vida melhor? Hoje, por exemplo, eu estava dando consultoria, a consultoria foi muito cedo, então deixei a louça do café jogada lá para poder entrar ao vivo com a moça. E quando eu terminei, ele estava saindo de casa para comprar pão e umas coisas que estavam faltando aqui. E eu falei, vou lavar a louça, né, que eu deixei jogada. E quando eu cheguei, ele tinha deixado a cozinha melhor do que eu deixo. Tava um cheiro, tudo lavado, tudo perfeito. Eu falei, meu Deus, como é leve para mim servir a esse homem, porque de fato esse homem morre por mim todos os dias. E esse morrer é quando ele mata a própria carne dele, os próprios desejos, o próprio ego dele, para falar, não, a minha outra carne que está ali, ela é quem merece tudo de mim, eu posso ser secundário. E é isto que a Bíblia traz, até porque em 1 Pedro, Pedro também fala que os maridos devem amar as suas mulheres como parte mais frágil, ou seja, dando-lhe maior honra. Ou seja, Deus considera que a mulher, ela precisa de honra, de zelo e de cuidado maior do que o marido. Quem não entende isso definitivamente não entende que Cristo, de fato, foi aquele que trouxe dignidade às mulheres. Perfeito, Mari, perfeito. Não tenho, nossa, nada a acrescentar. Aí a Bonita falou aqui, assim, grande coisa, lavar uma louça. Ai, 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 gente do céu, cadê a mãe dessas crianças? O que essas mães estão fazendo? Tô lendo agora aqui os comentários. E eu sem meu tripé, vocês estão vendo só minha testa aí. Por que que a gente diz ser impossível ser feminista cristã? Não vou conseguir ler tudo, mas dá para explicar rapidamente. Porque, primeiramente, o feminismo é um movimento essencialmente anticristão. Quando a gente vai lá para o começo, né, algumas pessoas dizem que já no começo o feminismo era bom. Não, não era. A Mary Wollstonecraft foi a primeira, digamos assim, feminista, né? Alguns consideram ela proto-feminista, na verdade. Escreveu a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que foi um divisor de águas do feminismo.
E ela já questionava a igreja, ela já questionava a suficiência do evangelho e da Bíblia. A própria Susan B. Anthony, sufragista, como a Elizabeth Cady Stanton, também questionavam a suficiência da palavra, e a Stanton chegou, inclusive, a escrever uma Bíblia da mulher. Uma Bíblia onde ela destruía aquilo que está escrito na verdadeira escritura e criava uma nova Bíblia para as mulheres feministas. Isso vai se dar durante todo o feminismo, né? Então, é impossível existir feminista cristão, porque é impossível existir cristão que negue a suficiência do evangelho. Perfeito, Mária. Tem um feminista aqui também, ou eu tô... Cadê? Ele fala que vocês são torturadas, na sua casa tem tronco. Sim, todo dia eu a apanho do meu marido. Ah, não. Pior do que feminista. Desculpa. Olha, Mari, a igreja é uma instituição de dominação e escravidão do homem. Cara, eu quero botar ele na live. Tem uma solicitação aqui, eu vou aceitar, não sei quem que é. Ah, não. Por que a bonita não veio? Não entra, nenhuma entra. Eu perguntei a várias ontem se elas queriam fazer comigo. Eu até falei assim, se eu tiver errada, se você me provar que eu tô errada, né? Se você me apresentar as classes feministas, eu me retrato publicamente. Mas nenhuma aceitou. A Evelyn, quando aceitou, só aceitou se fossem duas contra mim. Que câmera boa. Pois é, querida. Meu tripé tá lá no quarto, meu marido tá treinando. Não vou atrapalhar ele. O feminista não entra. Não entra. Ai, ai, gente. Enfim, né? Ai, Isa, eu também duvido, viu? Eu duvido. Sabe o que é real que eu vejo? Grandes partes dessas feministas é um movimento meio que, tipo, quase que de inveja, porque elas olham a gente arrumada aqui, a nossa casa em ordem, a gente pregando isso, a gente no Instagram ganhando nosso dinheiro, sendo que, tipo, a gente não precisa, né? Não é a nossa obrigação essa. A gente tem um baita homem incrível que cuida da gente, que faz tudo por nós. Cara, é tudo frustração. É tudo Outra coisa, né, que elas acham que quando a gente fala de homem, a gente tá falando desses Enzos, né, que elas arrumam por aí. Porque a gente tá todo dia aqui falando, se teu namorado assiste pornografia, se teu namorado fica conversando com outras mulheres, se teu namorado curte foto de mulher sensual na internet, se teu namorado tem amiguinhas por fora, né, com as quais você não pode ter amizade, não pode saber os interesses. Se teu namorado fica mandando você pagar a conta, se ele não demonstra preocupação com você, larga essa criatura, dá um pé na bunda. Namoro foi feito para acabar. Porque quando casar, você vai ter problema. Vai ser aquele cara que te agride, aquele cara mal educado, aquele cara que não dá a vida por você. A gente tá aqui todo dia falando isso. Mas elas acham que quando a gente fala de homem, tá falando desses enzos por aí que elas arrumam. Isso aí não é homem, não, querida. Essa espécie aí que vocês arrumam, isso aí é lixo. Esse tipo de homem aí que vocês colocam na vida de vocês, isso aí não é homem. Homens são os maridos da gente, né? São os homens que a gente fala aqui. Eu tava lendo As feministas são todas valentinas. Ou, Carlão, na verdade, né? Namoram uns bostas de... Alguém falou das mulheres que sofrem violência doméstica. O que tem a ver as mulheres que sofrem com o feminismo? Não entendi. Eu juro, eu vou conseguir colocar todo o meu pensamento compilado num negócio só, porque pra mim é tudo muito nítido, Mari. É muito óbvio, sabe? Muito. E eu juro, eu vou tentar fazer um post. Maria da Penha.
Tem a lei do Vamos lá. feminicídio, sim, eu tô tentando entender ainda a parte do feminismo. Tem uma aqui querendo socar a minha cara. A última que falou isso levou processo, mas se tiver a fim de ir além, eu bem que tô precisando pagar as contas da lua de mel mesmo. Não sei se você sabe, mas a maioria dos homens que agridem mulheres em relacionamentos são a partir de 30 anos. Então tá longe de serem Enzos, querido. Querida, Enzo não tem nada a ver com idade, meu bem. Enzo não tem idade. São justamente os que assistem pornografia, os que se masturbam, tudo isso que o movimento feminista induz, tudo isso que o movimento fala que é bom e que só deixa homem agressivo, homem reativo. Tudo que vocês falam que é bom acaba com a vida da mulher. Acaba. E vocês Ela acham está que questionando pagar as contas. A gente tem que explicar para elas que num casamento não existe meu dinheiro e nem o dinheiro do meu marido, porque elas também não sabem o que é casamento, né? No casamento, querida, não existe meu dinheiro e também não existe o dinheiro do meu marido. Existe o nosso dinheiro, porque assim como diz a Bíblia, nós somos uma só carne. Então, aqui, o dinheiro coloca na gavetinha e é tudo dos dois. O que eu ganho por mês, o que ele ganha por mês, fica tudo lá misturado. Tá tudo na gavetinha, o dinheiro é dos dois. E aí, quando tem que pagar uma conta, qualquer um dos dois paga, né? Porque a gente é um só. Eu quero que a PWMVX entre. Eu vou mandar aqui o convite para ela. Tá pedindo informação, Clara. Eu vou ter que ir buscar meu diploma. Mas eu vou ter que ir para Campina, porque tá lá. O mais engraçado é, feministas, nós lutamos, uma botou aqui ainda agora, né? Contra a violência doméstica. Aí, ao mesmo tempo, a outra feminista botou embaixo, queria te dar um soco na cara comigo. Quem que é essa Isadora? Eu não tenho como mostrar o diploma, tá em Campina. Minha faculdade é lá. E eu só termino no fim do ano. Cadê? Ai, meu Deus. Ó, o Dou Dias 13 não tá na aula? Por que você não sobe na live? Feminista, já regou. Enfim, né? Vou colocar o almoço do meu marido. Ai. Nenhuma quer subir, eu vou ficar esperando alguma querer um dia lá no meu privado. Você aparece e fala lá, olha, eu quero subir com você numa live e quero debater com você. Aí a gente debate. Esse ano eu já debati 2 vezes. Quem assistiu viu no que deu, né? Sensacional. Então, sensacional. Quem chegou? Oi, Olá! tudo bem? Tudo bom, Ana? Eu sou a Ana, acompanho vocês há um tempo já. Eu e meu namorado, na verdade, a gente passa o dia mandando os stories de vocês um pro outro, porque a gente concorda em muitas coisas. Ele vai adorar saber que eu tô participando aqui. Mas por que eu quis entrar, gurias? Eu sou do Sul, por isso que eu falo muito Ai, gurias. que sotaque maravilhoso, guria! Sou de Porto Alegre. Porque eu sou uma ex-feminista, assim. Então hoje eu já me converti, né, ao movimento antifeminista. E o que eu vejo, assim, das gurias falando ali na live me dói. Porque eu percebi, assim, eu vim de uma família onde o casamento foi devastado, assim, meus pais se separaram, foi um processo muito difícil. E eu lembro que nesse ano de separação dos meus pais, o meu pensamento era, eu nunca quero ter uma família. Mas não era por conta da família, era porque a instituição, as pessoas fizeram aquela instituição, o casamento, falhar. Então, o que na minha cabeça novinha eu pensava? Então o casamento não funciona, mas na verdade foram aquelas 2 pessoas que não fizeram aquele casamento funcionar. Então, quando a gente vê, assim, as meninas falando aí que as gurias estão falando do livro e tal. Gente, se vocês não conhecem, vocês têm que ler para depois dar opinião, né? Então, quem tá falando provavelmente não leu o livro.
Mas Mas elas quando a não gente leram vê. nem o que, elas não leram nem o que as feministas escreveram, isso que é engraçado, porque na minha biblioteca tá cheio de livro das feministas, mas elas não leram. É que é mais fácil reproduzir comentário de Facebook e de Instagram. Então, uma delas faz um texto, né? O Olavo de Carvalho, se eu não me engano, é ele que fala que são imbecis com referenciais teóricos, né? Então, alguém lá faz um texto cheio de referencial teórico e eles saem compartilhando. Mas o que eu estava falando sobre a instituição do casamento é que quando a gente vê esses casos de agressão e tudo mais, gente, isso não tem a ver com o que a Bíblia fala. E eu achei muito interessante que vocês estavam falando sobre o peso do marido. É claro que quem nos segue aqui, a gente vai falar sobre a mulher, porque nosso público é feminino, né? O de vocês principalmente. Vai falar para a mulher, mas existem homens que falam sobre o comportamento dos homens. Então, quando a gente diz que a mulher Inclusive é meu tal coisa, marido, né? exatamente, a gente não está eximindo o homem de responsabilidades, muito pelo contrário, está dando muito mais responsabilidades para o homem. Gente, tem um convite. Inclusive o meu marido, né? O marido da Clara, eles sempre falam para os homens, né? E eles sempre falam puxando mesmo, né? A orelha dos homens. Peraí. Opa, minha Tem cachorra. uma feminista, Gente, peraí, tudo que eu acho bem? que ela vai entrar. E aí? Vocês estão me ouvindo? Não, não tô vendo. Não tô vendo nada. Tá preto aqui. Então eu vou descer de novo e vocês me botam, tá? Tá bom. Gurias, eu vou sair então para deixar mais espaço para as pessoas entrar, mas é só meu agradecimento assim pelo que vocês fazem no Instagram. Eu acho que ajudou muito a mudar as minhas visões de mundo. Então, é isso, continuem o que vocês estão fazendo, tá? Um beijo. Obrigada pelo carinho. Querida, eu que agradeço a sua presença. Um beijo para você. Cadê a moça? Bom é que eu tava trocando de filtro aqui e fiquei aparecendo com a cara horrorosa, né? Se alguém printou aí. Tá. Cadê? É Juliana o quê? Aqui, peraí, que a Libânia também ela era feminista. Oi, querida. Todas maravilhosas. Foi maravilhosa. Uai, eu tô aqui vendo esse pra falar. O povo fala que vocês não têm informação, nem nada, e eu que deixei. Fechei clínica, era estável, para ser dona de casa, abandonei o feminismo, como que é? Ô, Li, conta pra gente um pouco como era a sua vida antes, quando você... Gente, peraí, que tem alguém me chamando. Tem alguém me chamando de classe média alta aí. Será que vou ter que fazer uma tour pelo meu AP? Pelo meu também. Falei. O bom é que é fácil de limpar, porque é muito pequeno. Bem, eu vou contar brevemente, né? Tá, fui uma mulher e não ganhou nada com isso. Chegou. Apenas prejuízo. Oi? Vocês todas são antifeministas? Oi? Todas são antifeministas? Eu não gosto de falar que eu sou antifeminista, né? Porque dá a impressão que tem um movimento chamado antifeminismo. Eu sou contra. Eu sou contra qualquer movimento coletivista. Eu sou só uma mulher que estudou sobre o feminismo e decidiu que não é bom para mim. Isso. Entendi. Mas o antifeminismo realmente não é um movimento, é uma ideologia que vocês estão, né, aderindo agora. Não tem como ser uma ideologia, porque ideologia é tudo aquilo que planeja implantar algo utópico, ou seja, algo que ainda não está vigente. Né? E as antifeministas, como você define, elas preservam aquilo que existia antes do feminismo. Então, a gente não pretende fazer nenhum tipo de revolução. O feminismo é revolucionário, então ele é ideológico. Por que você acha que o feminismo em si é revolucionário? Porque ele pretende trazer um novo padrão para a mulher. Não. O feminismo em si, a ideologia do feminismo em si não é revolucionária. O que é revolucionário Não é? São as vertentes do feminismo. A ideologia que as vertentes do feminismo seguem.
Como que o feminismo não é revolucionário? Se a Judith Butler, a Monique Wittig, por exemplo, elas falam que a mulher precisa abandonar qualquer característica feminina para aderir a um novo padrão. Inclusive a gravidez, porque a gravidez é antinatural, é algo que a mulher não foi projetada para fazer. Isso não é revolucionar? Todas são abolicionistas de gênero. Todas são abolicionistas de gênero, mas não são todas que pensam assim. Não? A Simone Beauvoir, o Não. que então? Porque ela fala que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Peraí. A Simone de Beauvoir também era uma abolicionista. É o feminismo radical. Mas existem várias vertentes do feminismo. Não. A Wollstonecraft também era a precursora do feminismo, aí do que se chama de primeira onda também era, porque ela já falava sobre essa abolição das diferenças entre homem e mulher. Então, no fim das contas, todas são, né? Não são. Eu não sou. Não? Por que você tá rindo, palhaço? A real, ô querida, tão delicada. Ué, Eu sou, obrigada. Eu sou delicada com quem não. Eu não sou delicada com quem não me respeita. Primeiro, eu vou só te eu ensinar uma respeito você, mas eu não respeito a tua opinião. solicitação. Eu também não, eu não vou respeitar você porque você começou a Não rir. seja educado. Você começou a rir, eu não vou te respeitar. Tá, mas eu tô Não, esperando não, você falar por que o feminismo não é revolucionário. Eu que tava falando com você e eu tô sendo bastante educada, mas você não tá me Depende da ideologia respondendo. que o feminismo vai seguir. Peraí, deixa eu te explicar. Depende da parte que o feminismo vai seguir. Se for um feminismo marxista, um feminismo anarquista, realmente revolucionário. Mas, por exemplo, a Ana Campagnolo, ela só cita autoras radicais e liberais. As radicais também são, em tese, revolucionárias. Eu não concordo. Agora, as liberais, elas não são nem um pouco revolucionárias, entendeu? Aí você vai para aquele argumento que não é válido, que existem vários feminismos. Você esquece que o feminismo ele tem uma coluna vertebral. Não existe o seu feminismo ou o feminismo de uma ou de outra. Existem as fundadoras. Você deixa eu falar. Você falou de falta de educação e tá me cortando. Mas Não você cortou existe. também, cara. Não existe o teu feminismo ou o meu feminismo. Se o feminismo é tudo, ele não é nada, né? É importante falar isso. Existem as fundadoras do feminismo, existe uma coluna vertebral, uma linha do que o feminismo é e do que essas teóricas escreveram e fundaram. Então, todas elas partilhavam desse mesmo ideal revolucionário em relação ao gênero. Se você criou um feminismo próprio, isso aí não é feminismo, e você provavelmente vai ser rejeitada pelo próprio movimento. Eu não criei. O feminismo marxista existe desde a primeira onda do feminismo, com Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, Nadia Krupskaya, e eu sei que você conhece porque a Evelyn me mandou print de você falando com ela, de autoras feministas que você conhece, né? Eu não falei com a Evelyn sobre autoras. A única coisa que eu falei com ela foi convidando para um debate, que ela não quis vir. Foi caído. Tá, então tô esperando Agora me você fala aí falar. Fala aí da Alexandra Kollontai. Tá, o que é que você quer que eu sobre fale ela. sobre a Alexandra? A Alexandra, ela defendia... Fala aí o que você Ela é a tem. fundadora, digamos assim, do feminismo marxista, a Alexandra de Kollontai, e é muito interessante vocês defenderem tanto a Alexandra de Kollontai, porque ela defendia um regime onde as mulheres, por exemplo, muitas mulheres, elas eram obrigadas, selecionadas e obrigadas a ter relações sexuais com os camaradas do Partido Comunista. Então é muito interessante vocês defenderem a Alexandra de Kollontai, tanto quanto vocês defendem a Simone de Beauvoir, que era uma mulher que aliciava meninas, inclusive menores de idade, para ter relações sexuais com seu marido à força, Jean Paul Sartre. Algumas, inclusive, chegaram a tentar suicídio, fizeram mais de 3 abortos sucessivos, ou desenvolveram transtornos como queimar a própria pele por conta do comportamento dela. Isso realmente é lutar pelas mulheres. Eu fico estarrecida. Beleza. Agora eu já entendi, esse discursinho teu da Simone ser pedófila tá muito batido. Agora fala aí da Alexandra Kollontai. Onde você leu sobre a Alexandra Kollontai? Cara, eu vou ter que ir lá na minha biblioteca. Não, você não tá conseguindo me refutar. Aí você quer saber aonde eu li? Faz 3 anos que eu estudo sobre feminismo. Se você não consegue me contestar, você tem a humildade de falar que não consegue. Agora, você ficar perguntando aonde eu li, aonde eu deixei de Eu já ler... vi várias vezes.
Eu já li vários textos da Kollontai, mas eu nunca vi ela falando isso que você tá falando. Ah, mas é óbvio que ela não vai falar. Eu nunca vi uma feminista falando que gosta de aliciar menores. Eu nunca vi uma feminista falando um monte de baboseira que o feminismo fala, porque senão elas não conquistariam ninguém. Mentes ingênuas como a sua que acham que o feminismo é essa coisa bonita aí. É óbvio que o feminismo se apresenta com um discurso muito bonito. Ou você acha que a Alexandra de Kollontai ia escrever: olha, eu acho bacana que o Partido Comunista pegue mulheres para ter relação. Para de gritar. Fala onde que ela tava defendendo isso. Não, não vou parar de gritar. Não vou parar de Você tá gritar, achando que você também tá não vou onde, falar filha? Eu Você tô tá achando nervosa? que vocês me Ei, você tá nervosa? Vocês também não estão me respeitando. Não, eu acho que Tô você tá nervosa, nervosa porque você não tá sabendo me responder. Aí isso já é um problema seu, Não, porque eu eu tô bem perguntei, equilibrada. Você não tem que perguntar. Você Conta pode pra me gente falar. o que é o feminismo, Se então. você leu sobre isso, você pode me falar onde você leu. Né? Você não tá me falando isso. Você nunca estudou sobre comunismo, então. Se você não sabe Mas que eu isso nunca vi acontecia, se você não sabe que isso Nunca vi uma coisa acontecia, falando. você pode Você tá me silenciar para eu falar? Você interrompendo. tá me Tá me perguntando? interrompendo. Você pergunta as coisas e não me deixa falar. Mas é que você tá toda embananada, tá passando vergonha. Aí você me pergunta e não me deixa responder. Eu tô passando vergonha. Tô falando que a Kollontai defendia que as mulheres se deitassem com os camaradas. Onde você leu isso, cara? Você Onde não você estudou leu o isso? comunismo? Você nunca estudou a Rússia comunista? Inclusive, para li sobre isso, cara. Inclusive, eu nunca pra li o sobre teu- isso. Você que tá falando merda, você que tá passando vergonha, você não me falou onde você leu isso. Você tá jogando as coisas na minha cara, mas você não tá falando onde que você leu isso. Clara, você tem o livro negro do comunismo aí? Eu acho que tá atrás de você. Apresenta para ela na Amazon, o preço é bom. O livro negro Esse é da bom, Nova sei. Esquerda, mas o livro negro do comunismo também. Eu não sei se tem aí na tua. A do comunismo, não. Eu tenho da Nova Esquerda. Aqui ele fala um pouquinho. Ah, bom. O mais engraçado é que depois da Kollontai, tudo que ela pregou, tudo que ela... Cara, ela não deixa falar. Feminista só ganha no grito, né? Porque argumento definitivamente você não tem. Cara, você também não me deixa falar. Você também não tá me Então deixando fala, falar. minha linda, explica. Fala. Não, agora você pode falar, não tem nada pra falar. Antes você não tava me deixando falar. Fala aí, meu. Você tá pedindo pra falar e tá dizendo que não tem o que falar? Você não tinha me deixado falar antes, cara. Fala! Cara, o teu... Fala você agora. A tua defesa à Kollontai ao comunismo é tão sem noção, porque depois da Kollontai, as próprias coisas que ela lutou em nome do feminismo, o próprio governo comunista derrubou. Você defende o comunismo, mas o próprio governo comunista derrubou as coisas que a Alexandra de Kollontai defendeu tanto. Então você tá falando que existiu o comunismo. Existia o governo na Rússia, um governo comunista, na época da Alexandra de Kollontai, um governo socialista. Não existiu. Foi socialismo, é diferente. São coisas completamente diferentes. Ah, tá bom. Existia um governo. Tá bom, existia um governo socialista, então. Você defende, mas que depois derrubou tudo que a Alexandra de Kollontai tanto lutou. E você continua defendendo. Então você tem que decidir o que você defende, afinal. Ô, Mari, Tá, deixa mas eu só onde que falar ela uma falou? coisa. Deixa eu Vocês só falar uma apresentaram coisa. o livro, mas eu quero saber a página. Eu quero saber se esse livro tem fontes confiáveis. Ah, tá. Ah, tá. Você acha que eu lembro a página dos livros que eu leio? Ô, querida, se você tá com preguiça de estudar, ou se você não sabe, isso é um problema porque quando chega num debate, eu não vou ficar falando merda igual você tá falando, cara. Eu tô falando merda, você não conseguiu me responder ainda. Você tá nervosa, tá de TPM? Come chocolate, respira fundo. Não, eu tô doida Volta de para a estudar, tua salinha, cara. para o teu escritório. Admite que você não sabe do que está falando e dá uma estudada. Aí a gente marca outro dia, você volta aqui e debate comigo, eu e você. Não, eu te mostro. Te mostro aqui agora livros que eu li sobre feminismo e os textos da Kollontai também, tá? Ó. Li Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, O Estado e a Revolução de Lenin, aqui. Mulher na Sociedade de Classes, da Safiotti, vocês não devem conhecer ela, nunca falaram dela. As Veias Abertas da América Latina, Perspectivas e Abordagens Geográficas Contemporâneas, Direitos da Mulher do Brasil, Livro do Feminismo, Gênero, Neoconservadorismo e Democracia e Teoria Feminista do Bell Hooks, sem contar os que estão na minha casa. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que essa você vai saber responder, né? Pelo menos essa.
Já que você defende o socialismo, né? E defende a Alexandra Kollontai, a Kollontai falava que a mulher ela deveria sair da dependência de casa para ser dependente ao Estado. Mas, se a Sim, feminista, então se a fala aí que mulher. o feminismo Então, você acha que a mulher ela precisa ser dependente do Estado? Ela não deveria ser livre? Ela precisa de um pai, um Estado dizendo o que ela tem que fazer? E não, ela nunca disse isso. Ela fala, nesse trecho de Comunismo e a Família, ela fala que o Estado, ela dá a entender que o Estado deve fornecer o básico para a sobrevivência da mulher. E não que ela deve depender de um homem. Ah, então é escravidão eu falar que depende do meu marido, mas é liberdade eu falar que dependo do Estado para me fornecer ao menos o básico? Sim. Nossa, acho que a gente podia encerrar o debate aqui. Acabou. Próxima. Cala a boca, loira. Eu tô falando aqui embaixo com a menina, você não tá falando nada, cara. A gente pode encerrar aqui porque você tá me falando que eu sou humilhada e escrava, porque eu escolhi. Porque eu escolhi depender, entre aspas, do meu marido, porque aqui ambos trabalham e ambos recebem. Mas você tá me falando que a mulher tem que ser dependente do Estado para receber comida. Ah, não, gente, eu queria continuar, pelo amor de Deus. Não, perdeu o respeito, cai fora. Aqui eu escolho quem vai ficar. Tem alguma que falou que é feminista aqui, ó, Isadora. A Cris não Gente, quer. meu marido tá com fome. Oi! Lucas, tá com fome? Eu já vou, meu lindo. Gente, oi, boa tarde, tudo bem? Eu só entrei para falar um negócio rapidinho. Eu não posso ligar a câmera agora porque eu não estou em casa. Mas eu sou feminista, tá? Mas assim, vocês não acham que, tipo assim, o deboche de vocês às vezes é meio assim, ruim? Eu Você posso. tá bem nos comentários? Desculpa, você tá acompanhando os comentários? É. Porque quem tá debochando... Libânia, bem não é a rápido. gente. Não, Bem não tô rápido. falando tô falando da. Peraí que eu tô vendo o nome de vocês. Tô falando da Clara e da Mariana. Porque assim, não tô falando da live. Tô falando da DM de vocês com as meninas, sabe? E tipo assim, às vezes é meio imaturo e tal. Eu também vi um negócio aqui, que é a Mariana compartilhando nos stories. É Mariana, né? Sou eu. É você, né? Eu vi um negócio que você compartilhou nos stories e foi meio assim, sei lá, uma feminista tentando debater um negócio contigo e você debochou, assim, eu respondi lá, mas eu tava debatendo na moral, sabe? Eu não tava falando nada demais, nem xingando. Eu respondi o story, depois você olha. Olha, deixa eu lhe responder. Você não viu a conversa toda, mas a maioria ali começou a conversa me chamando de jumenta, por exemplo. Eu não vou tratar bem passivo-agressivo aqui. O meu Instagram é como a minha casa. A partir do momento que falta o respeito comigo na minha casa, eu vou te colocar para fora. Se você faltar o respeito comigo aqui, inclusive deixando bem claro que eu não conheci nenhuma das meninas que vieram me atacar ontem, eu apenas sou livre para expor meu posicionamento no meu Instagram. A partir do momento que elas vieram aqui me desrespeitar, como eu disse, algumas inclusive desejando que eu fosse estuprada por eu não ser feminista, eu não vou tratar bem, tô deixando bem claro. E olha que eu nem xinguei, eu só fiz ali uma brincadeira. Mas, só para te trazer um outro lado, teve outra que me chamou de jumenta no privado e depois ela falou assim para mim: eu não tive um pai. E eu entendo que algumas feministas não é porque elas não têm caráter, é porque realmente aquilo que elas viveram moldou elas para que elas encontrassem refúgio num falso movimento como o feminismo. E ela chegou para mim hoje e falou: eu não tenho um pai. E eu conversei com ela, eu não ia expor isso aqui, mas já que você trouxe o assunto, eu vou falar. E eu conversei com ela e eu falei: olha, você tem um pai celestial, você não é órfã. E eu falei para ela sobre Deus e sobre a Bíblia. E ela chegou para mim e falou: me perdoa por ter te chamado de jumenta. Me perdoa. E mandou um coração. Eu falei: não se preocupa, tá tudo bem. É assim que eu trato quem tem respeito, quem tá disposto a ouvir. Teve outra que também conversou comigo e ela terminou falando: eu não concordo com você, mas eu respeito. E eu falei: tá bom, também não concordo com você, mas te respeito. Abraço. E acabou a conversa aí. Mas a partir do momento que eu for xingada, ameaçada como eu sou, ao ponto de ter que colocar processo por não poder andar na rua, aí eu não vou te tratar bem realmente, que fique bem claro. Sim, mas nesse caso, eu vi, tipo assim, dava pra ver em cima.
E foi um story que você e seu marido fizeram lá. E eu não sei, eu respondi. Você vai ver lá depois, se você tiver Tá, interesse de ver. foi um efeito. A garota tava lá falando e eu botei um efeito. Não, ninguém xingou, ninguém falou nada. Não, mas foi um deboche. É, foi um deboche, sou debochado. E Tá, é uma pra outra soar coisa. mesmo. Então, mas se você quer um debate de ideias, você não deve fazer isso. E, e sim apresentar argumentos que rebatam aquilo, igual ela falou lá do patriarcado e tal, vocês debocharam como se aquilo não existisse e tudo mais, mas é, é isso, entendeu? Então eu acho que, igual Tá, eu vou a repetir Juliana para estava você. falando. Ali foi um trecho da conversa, mas antes a maioria ali, Então, inclusive, ela tinha me xingado. ah, tá. Então tá, eu vi errado então, porque pelo que eu vi não tinha nada em cima. Ah, é porque foi Mas um tudo bem, recorte. então. Tá, tudo bem então. Mas só revejam isso, gente, porque assim, eu acho muito legal isso. Eu acho muito bom a gente debater e tudo mais. Eu acho muito necessário, mas talvez esteja indo pro lado errado, igual eu vi a DM de vocês com a Eve, tá? Eu vi o print e foi assim, peraí, acho que foi a Clara. A Clara ficou falando assim, arregona, 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 Coloquei mandando mesmo. 500 Pera, arregona. calma, calma. Tá, Você mas viu? antes disso ela falou Peraí, que a Mari, Clara era peraí, imunda. Mari. Você viu os stories que ela postou de mim falando que eu sou nojenta, falando que eu dou nojo, repostando uns stories que uma outra página tentou me cancelar? Você acha que eu vou respeitar ela? Se ela não teve coragem de vir aqui e falar na nossa cara o que ela tá pregando, eu vou falar do jeito que eu quiser, porque eu não respeito, eu não tenho que respeitar todo mundo, principalmente esse tipo de pessoa. Eu não respeito, não respeito mesmo. E vou continuar falando. Se O vir pra problema é cima, que eu vou falar. vocês às vezes parece que não tem senso de proporção. Enquanto as feministas estão xingando, vocês estão achando normal. Mas a partir do momento que a gente nem xinga, mas a gente revida, vocês acham que isso é falta de educação. O que vocês acham? Mas Que a quem gente tem que falou na apanhar, mídia? que a gente tem que ser ameaçada e ficar calada? Você não faz ideia das ameaças que a gente recebe aqui. Se você soubesse, você nem falaria isso. Mas você não acha que o feminismo, tipo assim, você não acha que essas pessoas que estão te xingando, elas não, na verdade, elas podem até se dizer feministas, porque o feminismo não prega isso. Você não acha que, tipo assim, talvez elas estejam indo contra os próprios princípios? Porque Como isso assim? não é ser feminista. Tipo assim, Isso a não é partir ser do momento feminista? não, é tipo assim, eu vou explicar. A partir do momento que uma pessoa, que uma mulher principalmente, fala pra você que você deveria ser estuprada, que você deveria ser agredida, você acha mesmo que ela tá indo a favor do que ela prega, que é o feminismo, que é a sororidade entre as mulheres e Mas tudo é que o mais? feminismo Você é não acha? isso. O feminismo não é sororidade. A Uma parte do Pankhurst feminismo é expulsou a sim. própria filha do movimento porque ela discordou do feminismo. Então, mas as coisas evoluem, entendeu? Então, assim, hoje o feminismo mudou em alguns aspectos. Não mudou. Não é que mudou, mas é que várias coisas, podridões, movimentos assim, já estão sendo refutadas. Então eu acho que compensa vocês olharem um pouco mais a contemporaneidade também. Feminismo não é Bíblia. Feminismo pode sim ser modificado. Feminismo Mas ele tem uma estuda a coluna sociedade. vertebral. Ele tem uma coluna vertebral. E para o próprio movimento, se você não concorda com essas mulheres, você não é útil. É por mais que você queira idealizar o teu feminismo, o feminismo evoluído, o feminismo ele tem uma coluna vertebral que sempre vai existir. Se você não concorda com essas mulheres, você não é feminista. Eu posso Não é que eu tô... falar uma coisa? Eu sei que é Pode falar. comigo, mas eu vou perguntar uma coisa. A partir do momento, as meninas estão lá no Instagram delas, fazendo o trabalho delas, assim como eu faço o meu trabalho no meu Instagram. Você reposta uma coisa que as meninas, que a Clara fez em sinal de deboche, de ofensa, ela não explicou o ponto dela em momento algum. Ela não falou qual era a verdade dela no assunto. Ela simplesmente foi lá e quis tirar as meninas e depois falou que as meninas estavam querendo assunto com isso. Você Gente, só fazendo um adendo aqui.
A gente tinha falado, eu particularmente, não sei as meninas, tinha falado que eu ia pra live com a Evelyn, eu acertei com ela ontem, inclusive, porque fui eu que convidei ela pra live, mas que eu iria hoje à noite ou em outro dia que ela gostasse, porque quando eu abri aqui com a Clara, eu deixei ela à vontade para escolher, inclusive o dia que ela quiser. Porque quando eu abri aqui hoje, eu disse que eu ia colocar almoço e eu não ia me demorar. Então, eu não tenho condição de debater no nível que ela quer debater, né? Um debate longo agora. Agora, se ela quiser entrar qualquer outra hora hoje, inclusive eu sozinha, eu entro, não tem problema. O que ela quis dizer também, isso daí eu também queria falar, não é que é ela e outra pessoa e você sozinha. Não, é você com outra pessoa e ela também com outra pessoa, entendeu? Não é Sim, tipo tudo assim, bem. você Só sozinha, que não, tudo bem. Eu falei pra ela que eu topava. Fui eu que convidei ela e ela falou: ah, não, eu só vou se você conseguir subir 1 milhão de hashtags no Twitter. Aí eu falei: gente, eu não tenho Twitter. Como é que eu vou subir 1 milhão de hashtags? Depois ela começou a colocar regras e falou: eu só vou se forem as minhas regras. Falei: tudo bem, se você quer que sejam as suas regras, pode ser as suas regras. Agora eu falei, inclusive tem o print, eu falei: eu tenho consultorias, eu vou olhar a minha agenda, mas à noite você escolhe o dia e a gente faz. Mas quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei foi: eu não vou me demorar. Por quê? Porque meu marido tem o que fazer e eu ainda vou almoçar. Ó, então estão tá tudo falando bem. aqui. Peraí. Estão falando aqui que a menina tá fazendo live. Pronto, eu e a Vai. Cris. Eu e a Cris, a gente vai fazer com a Eve. Pronto, fechou. Ó, pera, deixa eu falar. Estão falando aqui que a menina tá fazendo live, que ela provavelmente ela viu a nossa live, ela abriu uma live lá. O mais curioso é que ela falou que não ia. Ela falou que não ia entrar com a gente agora de jeito nenhum. Não ia entrar com a gente de jeito nenhum. Então a gente abriu Tá aqui bom, bem isso aí é um rapidinho e eu direito falei dela. pra Clara. Oi? Isso aí é um direito dela, ela não querer subir Não, agora, eu não querer sei. subir Só que amanhã, agora pode ela tá falar com chamando todo no mundo. horário que a gente falou que não podia, exatamente para falar que arregou. Agora eu tô aqui com a Cris. Qualquer hora que ela quiser fazer hoje, a gente vai entrar na live. Eu só Não, vou mas ela não almoçar, falou que pronto. ninguém arregou. Ela não falou que ninguém arregou. Ela não falou nada disso, mas agora eu vou descer. Foi isso, era só isso que eu queria falar. Que ela também errou, mas assim, o deboche de vocês às vezes é meio chato. E é isso. Ela não falou que ninguém arregou, gente. E é isso, vou descer. Ô, Rê, peraí, deixa eu falar pra Rê. Ô, Rê, uma feminista cristã tá tentando cancelar eu e a Mari. Aí a gente chamou ela pra debater no horário que eu falei e ela não quis. E agora ela abriu uma live e ela tá querendo que a gente vá pra lá. Ontem eu recebi uns comentários por causa dos stories que eu fiz. É porque eu não. Tá marcado já marcou. Eu e a Rê com ela amanhã, 1 hora. Peraí que tem um fake entrando aqui. Eu e a Cris. Meninas, eu vou ter que almoçar, viu? Porque eu tenho muita roupa para lavar. E eu vou botar a comida do meu marido. Depois eu tô livre. Se ela quiser debater qualquer hora. Perfeito. Gatinhas, com Deus, viu? Fica com Deus. Beijo, meninas. Beijo. Cheiro.